6 nomes na pauta de reforços do Internacional, uns com mais dificuldade, outros com menos. Robert Renan, o Internacional vai contratar o zagueiro do Zenit, mas Vitão deve deixar o Colorado em 2024 e o pedido de Eduardo Cudê para 2 nomes do elenco agora na nova temporada. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores. E eu tenho um recado para vocês hoje, logo no início aqui, só que não é meu, é dessa pitoca aqui, ó, dá uma olhada. A gente quer bater 35 mil inscritos antes do ano novo. Então se inscreve aí pra gente chegar antes do ano novo. 35 mil inscritos. 35 mil inscritos antes do ano novo. Vamos bater essa meta aí. Faz o seguinte, ó. Eu e a Marina estamos na expectativa que já passamos dos 34,600 e agora tudo, ó, é contagem regressiva. A gente vai passar o dia aqui, o sábado inteiro, dando uma olhada para ver se a gente consegue bater esses 35 mil ainda nesse sábado. Olha, eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil, mas daqui a pouco no final de semana, faz o seguinte, ó, eu me comprometo de trazer informações do Colorado aqui e vocês ajudam deixando o like, compartilhando, dando, né, de repente até a dica para algum amigo colorado. Pô, segue o canal do Ernest lá, fica bem informado e vai saber do nosso Internacional. Gente, eu quero falar com vocês de alguns assuntos. Eu tô com a minha listinha aqui e eu acho que primeiro a gente tem que falar assim, ó. O Internacional, ele tá adotando um silêncio agora nos próximos dias, justamente porque as negociações encaminhadas ou muito próximo de serem fichadas, tá? Chegaram agora, essas negociações, elas chegaram num momento em que qualquer nova informação pode prejudicar a vinda de um jogador para o Internacional. O Internacional tem 6 jogadores na pauta, conversando, outros, né, uns de uma forma mais fácil, outras e quase, de repente, até mesmo para poder dizer, ó, esse aqui é reforço do Internacional para 2024, assim como outros mais difíceis, tá? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. São todos nomes, ó. Nathan Nantes, dificílimo. A questão, né? Jogador do Cagliari, quase impossível de chegar agora ainda nesse início do ano, mas o Inter conversa. Alário. O próprio empresário do jogador já falou sobre ver o Internacional com ótimos olhos e tal. Tem uma divergência dentro do departamento de futebol do Internacional, meio que uns acreditam, outros não, principalmente porque é um jogador de 31 anos com lesão no joelho. De repente não seria o cara para vir aqui e logo no início da temporada confirmar. Scarpa, muito difícil também, claro, porque tem a negociação com o Atlético Mineiro, outros clubes na parada, a possibilidade até dele continuar na Europa e até ele querer ficar na Europa, porque ele ficou um ano lá, né? Sai em 2022 como destaque do Campeonato Brasileiro e não consegue se firmar lá. É óbvio que o jogador também tem pretensões, né, na carreira, não vai querer voltar para o Brasil assim do nada, queimando filme e tudo mais. Tem o Robert Renan. Esse talvez seja o mais próximo dos nomes que estão aí enrolando, porque o Zenit e o Corinthians meio que pararam de conversar. O Internacional estaria praticamente conversando sozinho com o Zenit, e principalmente pela proximidade, né, do presidente do Zenit e do presidente Alessandro Barcelos. O Inter não colocou na justiça o Zenit, lembra na questão do Yuri Alberto se transferir para o Corinthians e tal. O João Vitor, que daí é do Benfica, e esse é bem complicado também, tá? E o Jean Lucas, que esse também, não digo fácil, mas esse também está num contexto um pouco menos difícil do que os demais, porque está no Santos, porque o Santos está sem dinheiro, porque o Santos precisa daqui a pouco quitar uma dívida
com o Mônaco de 3 milhões de euros, mais o alto salário do jogador, talvez então Robert Renan e o Jean Lucas sejam os dois jogadores mais próximos do Internacional, ou que, entre as negociações de grandes, são grandes jogadores. Tu não contrata esses caras assim, ó. Tu não contrata esses caras simplesmente dizendo, oi, vem. Até uma pessoa me mandou esses dias, é só pagar. Mas não é bem assim, né? Tu imagina, é só pagar, aí a gente está indo contra tudo que a gente estava tentando, vamos dizer assim, defender ao longo desses últimos anos, de não gastar mais do que pode, de não pegar e fazer dívidas a mais para o clube, tentar manter a estabilidade financeira. Eu acho que a gente tem que pegar e tentar, ao menos, ser racional e não tão emocional. Até porque a janela só abre no dia 11 de janeiro. A janela só abre no dia 11 de janeiro. Então, tem um determinado até tempo, se a gente for olhar nesse sentido. Em cima de tudo isso, tá? Em cima de tudo isso, além dos negócios, tem outros pontos e outros... não é nem negociações, mas outras informações que vão surgindo nos bastidores colorados, tá? Por exemplo, que o Valência e o Real Betis estariam interessados no Vitão. Eu conversei sobre isso com algumas pessoas com trânsito no vestiário, porque a minha preocupação era, olha, a gente está com dificuldades na questão zaga, porque tem o Gabriel Mercado, que vai fazer 37, a gente não sabe se ele vai conseguir manter o mesmo nível agora de 2023. O Vitão é aquela coisa, né, como a gente está falando aqui, daqui a pouco vai ter que voltar para o Shakhtar ou acaba vendido. Tem o Nico Hernandes, que está para sair, Moledo, questão do doping, basicamente a gente teria só o Igor Gomes, né? Então fui perguntar, vem cá, e aí o Vitão? Olha só, o que me garantiram é a frase, eu vou ler a frase que me disseram, eu anotei aqui. O Vitão é nosso, não te preocupa com isso. O Vitão ele vai assinar um pré-contrato agora em janeiro, e o Internacional vai noticiar isso, inclusive, porque o contrato dele com o Shakhtar acaba no meio do ano e aí ele ficaria livre. Me garantiram também que não existe a questão dos 25, 30 milhões. Foi o que me garantiram. O contrato do Vitão iria para mais de R$ 1 milhão mensais, se isso fosse verdade. Me garantiram que não é esse valor. É claro que vai haver luvas, mas não seriam 25 milhões, 30 milhões, como está se noticiando na mídia aí. Me garantiram isso. Agora, se daqui a pouco vai aparecer um número diferente, bom, daí são outros 500. Na questão, tá? Na questão reforços, eu vi também colegas apontando o nome do Iago, né? O Iago também pode assinar um pré-contrato no início do ano agora, porque o contrato dele com o Augsburg da Alemanha vai até o meio de 2024. E ele confirmou, inclusive, numa entrevista, Corinthians, Palmeiras e o Inter como sondagens. O que o Inter quer fazer? O Inter quer tentar trazer jogadores que possam tirar os atuais titulares da zona de conforto. Como, por exemplo, hoje o René não tem um reserva que vai tirá-lo da titularidade. Logo, tu sabe automaticamente que tu tem, né, o teu lugar garantido, a tua vaga cativa, talvez dentro do Internacional. Só que, vale lembrar, o Dalbert tem essa situação ali da renovação automática ou não. Se falam, muitos dizem que ele já bateu essa meta e que ele renovaria por mais 6 meses apenas, mas vai saber, né? Então, ninguém confirma isso oficialmente. Eu acho que a partir da semana que vem as notícias vão começar a ser um pouco mais claras, principalmente porque já falei para vocês em outro conteúdo aqui que o Kudê deve ser anunciado na semana que vem, até no máximo quinta-feira. Kudê, inclusive, que fez um pedido para 2 jogadores agora para 2024, Matheus Dias e Gabriel Barros. Em que sentido? Claro que o Kudê sabe, né, da questão de futuro, cada um sabe do seu futuro, né? Cada um sabe daquilo que pensa ou daquilo que quer para si na questão de carreira. Mas ele pediu para esses 2 jogadores não deixarem o Internacional agora em 2024, e mesmo que tenham propostas talvez de clubes menores ou clubes, de repente, para eles jogarem mais na temporada como um todo,
que esses 2 jogadores não saiam do Inter, porque eles vão receber oportunidades agora no Gauchão. O Kudê gosta muito do Matheus Dias, tanto que quando ele é campeão pan-americano, ele mal chega aqui e já vai jogar de novo, né? E já vai jogar até que ele acaba lesionado. É um jogo contra o Fluminense, se não me engano. Então, o Gabriel Barros é outro, que também vai ter oportunidades agora no Gauchão para mostrar que pode ser alternativa ali na área de frente do Kudê. Então é o pedido que o técnico do Inter fez a esses 2 jogadores principalmente. Viagem do presidente Alessandro Barcelos. Está acontecendo? Aconteceu. Olha, tem gente que diz que ele foi viajar para questões pessoais e óbvio que ia aproveitar para tratar questões do Inter. Mas algumas pessoas, inclusive, dizem que ele viajou para São Paulo. O Lucas Dias, inclusive, tem a informação de que teria um aniversário do Magrão, né? Nesse final de semana, algo assim. Só que o aniversário do Magrão é só no dia 20, na quarta-feira. Então, não sei bem para que lado correr nesse sentido. Eu estou buscando informações e é óbvio que eu vou trazer para vocês aqui ao longo dos conteúdos e ao longo dos dias aqui, conforme eu vai entendendo mais e aprendendo e até sabendo um pouquinho mais, né, das coisas que estão acontecendo nesses bastidores, beleza? Se tu chegou até aqui, não te esquece. Lembra da Marina no início do vídeo e te inscreve no canal, ativa a notificação aí e bora, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado. Valeu? Forte abraço. Tchau.